Hoje eu vou esclarecer as dúvidas sobre a ação revisional de alimentos. Muita gente tem me perguntado, me enviado e-mail, então eu resolvi fazer um vídeo com as principais dúvidas para sanar para vocês. Bom, para começar, eu preciso esclarecer o que é a ação revisional de alimentos e para que ela é utilizada, né? A ação revisional de alimentos, como o próprio nome diz, ela é própria para rever aquilo que foi determinado. No caso da pensão alimentícia, para rever o valor dos alimentos, o valor da pensão. Esse valor ele pode ser revisto tanto para aumentar, tanto para diminuir. Então, vai depender do caso concreto, né? Então, a ação revisional ela é própria para isso. E a ação revisional, outra pergunta que muita gente me faz é: ela pode revisar apenas a pensão alimentícia? Não. A ação revisional dentro do direito de família, ela vai rever os alimentos decorrentes da relação familiar, né? Mas existem também aqueles alimentos que são chamados alimentos indenizatórios, ou seja, um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Um acidente de trânsito em que o pai, o alicerce daquela família, ela vem a óbito. Então, aquela pessoa que foi culpada pelo acidente, né, pelo falecimento do pai ou da mãe, né, do alicerce da família, o juiz vai determinar que ela pague uma pensão por um tempo determinado, normalmente até os 21 anos, 25, vai depender do caso concreto, para substituir o sustento daquela família, né, daquele pai que faleceu. Então, esses alimentos, eles são chamados alimentos indenizatórios. No caso dos alimentos indenizatórios, também é possível rever o valor. Em caso de defasagem, às vezes o juiz determina por um valor fixo e não percentual, a inflação, tudo isso pode acarretar e ensejar a propositura da ação revisional de alimentos. Uma outra questão, me perguntaram esses dias para trás o seguinte: um rapaz me perguntou que ele mora em Minas Gerais, o filho dele mora com a mãe lá em São Paulo e ele quer rever o valor da pensão, porque ele constituiu uma nova família aqui em Minas Gerais e conseguiu ter outro filho. Então, por isso ele quer revisar. E ele me pergunta: eu posso revisar? Onde que eu tenho que entrar com essa ação? Onde que eu tenho que propor essa ação? Qual advogado que eu tenho que buscar? Essas eram as dúvidas dele. Então, é o seguinte: primeiramente, as ações de família, onde envolvem menores, sempre o foro de domicílio competente, né? O foro competente vai ser o domicílio do menor. Então, no caso dele, que mora em Minas, ele vai ter que propor a ação em São Paulo, que em São Paulo é que mora o filho dele. Então, sempre a propositura da ação deve ser no local do domicílio do menor, tá? A não ser que o menor seja autor e ele faça a opção por ingressar com a ação no foro do domicílio do réu, que no caso seria o devedor. O menor pode fazer essa opção, tá? Mas via de regra, a ação ela deve ser proposta no domicílio do menor. Então, segundo passo, quem que ele deve procurar? Quem que vai resolver e revisar essa situação para ele? Um advogado especialista no direito de família. Então, tem que ser um advogado especialista no direito de família. Tem que ser em Minas, que é onde ele mora, ou pode ser lá no foro do domicílio do réu, do menor. Olha, isso é muito relativo. Qualquer advogado especialista vai conseguir resolver a situação, independente de onde ele esteja. Principalmente porque agora os tribunais eles são eletrônicos. Os processos eles tramitam de forma eletrônica. Então, isso vai depender de cada caso, do custo-benefício disso. É preciso fazer uma análise mais profunda. Mas qualquer profissional, advogado, consegue movimentar e acompanhar esse processo diante da justiça eletrônica, né, do processo eletrônico.
Então essas eram as dúvidas, as principais dúvidas, né? Então quando que pode se fazer a ação? Quando se pode rever os alimentos? Quem pode entrar com essa ação? É só o devedor ou o credor também? Bom, essa também é uma dúvida muito recorrente. Quem pode? Qualquer das partes que se sintam na necessidade de rever os valores, contudo que seja comprovada que houve modificação considerável na situação. Por exemplo, o devedor quer rever os alimentos para abaixar o quanto ele paga. Como que ele faz? Ele precisa comprovar que realmente sua situação financeira diminuiu. O nascimento de um filho, por exemplo, vai acarretar mais despesas e vai fazer com que ele consiga provas concretas de que está oneroso pagar aquele valor determinado anteriormente a título de pensão alimentícia. Outro exemplo ao inverso é o seguinte: a criança, depois de uma determinada idade, ela desenvolveu uma doença, precisa de um tratamento, ou sofreu um acidente, precisa de um tratamento especial, fisioterapias, médicos constantes, medicamentos. Isso faz com que o custo aumente e onere a mãe e perca o equilíbrio na relação. Então, essa perda de equilíbrio, ela vai sim ser reestabelecida através da ação revisional. Então, essa criança, ela pode propor, através do seu representante legal, ação revisional, demonstrando que a sua situação financeira se modificou e os gastos, as despesas se modificaram em decorrência desse acidente ou dessa doença e por isso precisa do auxílio do devedor de alimentos para restabelecer a situação. Por fim, pessoal, muito importante também esclarecer que o acordo realizado entre as partes para aumentar ou para diminuir o valor da pensão, ele não tem validade jurídica. Por quê? Uma decisão judicial só pode ser modificada através de outra decisão judicial. Então, um acordo entre as partes não tem o poder de excluir aquele valor daquela pensão que já foi anteriormente determinado pelo juiz. Então, fiquem muito atentos. Embora haja confiança entre as partes, fazer um acordo pode ser muito perigoso. Muito perigoso porque hoje as partes estão se entendendo muito bem. Vocês acordaram em diminuir o valor da pensão e assim passaram a pactuar isso, né? O alimentante passou a pagar e o alimentado passou a receber a menos, por exemplo. Daqui a um tempo, as partes se entram em conflito e aí? O alimentado, ele pode entrar com uma ação de cobrança desses alimentos que estão faltando. Embora o alimentante tenha o recibo de que pagou certinho e tudo, não tem validade, porque o valor que o juiz determinou foi maior. Então é muito importante, devedor de alimentos, guardar sempre os recibos de maneira segura, porque quem tem que provar que pagou foi o devedor. Quem paga mal, gente, paga 2 vezes. Então tem que guardar, tem que ter os comprovantes que pagou. Se você quer rever, mesmo que entre em acordo com a parte contrária, é importante sim procurar um advogado, ingressar com a ação, explicar isso para o juiz e ter a chancela do juiz para diminuir esse valor, para que as partes, as duas, fiquem seguras perante o judiciário, tá? Então é isso. Espero ter esclarecido as principais dúvidas a respeito do tema. Se surgir alguma dúvida, deixem um comentário aqui, curtam a página, compartilhem. Se quiserem, se preferirem, pode me enviar um e-mail. Estou aqui à disposição para sanar todas as dúvidas. Até a próxima!